Salve minha tropa, Diego Obscuro aqui para mais um vídeo, tentando gravar pela segunda vez, terceira vez na verdade esse vídeo aqui, sobre as apostas da Copa do Mundo, mano. Uma vez ficou sem som e a outra vez o OBS bugou. E aí o vídeo não tá abrindo e não tá conseguindo importar o arquivo. Meu Deus do céu, tropa. E aí vocês sabem, né, fiz recarga aqui na coletiva, bugou, perdi o vídeo. Poxa, tenso demais. Então merece teu like, se inscreve no canal, rapaziada. Se for fazer recarga, passo a passo na descrição para fortalecer aqui nosso canal. Utilize o nosso código Obscuro5 e você ajuda demais, tá? Vai lá na Aptoide, recarrega, que você consegue até 25% de cashback, família. Top demais, beleza? A gente faz as recargas por lá. E aí, cara, aproveitando aqui, eu peguei uma coletiva, né? Ver se tá aqui. Mas aqui. Era pra mim ter pegado duas, que eu coloquei aqui uns 30kzinho e pouco, né? E não peguei duas, tudo bem. O cara deve ter provavelmente apostado junto comigo, né? E não deu certo aí. Aproveitei para pegar logo os passos aqui também. Peguei os passos, ó, tá até aqui, que eu já fiz a aposta aqui, né? Dos times e eu vou explicar para vocês sobre esse evento. Fazer uma análise aí detalhada sobre esse evento, tá? Detalhadazinha mesmo. E aí, rapaziada, pega aqui o passe também já do arqueiro, né? Passezinho aqui já na mão. A gente garantiu. Pegamos passe ali também de diamante. Temos dois. E o privilégio Lore, tá? E fizemos uma recargazinha top aí. Pegamos também a recarga coletiva. E o baúzinho top, tá? Deu bastante item, viu? Deu bastante item mesmo. Mas o vídeo aí é mais sobre o evento agora das apostas, tá? Mas eu quero que vocês saibam, gente. Peguei também aqui o VIP, né? Você pegar asa, eu vou fazer o mega up aí, uma 4kk de poder. Eu tô querendo muito aqui um artefato, né, para colocar. E eu vou fazer o up. Se tivesse os artefatos seria melhor. Dois artefatos certos aqui para minha Vênus, mas a gente não tem até agora, não pegou, né? Não tem muito o que fazer, né? Então é mais a sorte também. E aí, rapaziada, eu quero upar quando eu tiver com o equipamento já aqui para upar. E quando eu upar também a arma divina aqui, mano. Falta bem pouquinho pra botar já uma estrela nela. E eu quero subir só quando eu colocar aqui, ó. Falta 81, tem 71, se não me engano. Então a gente tem que pegar um pouquinho mais de sorte aqui. Pra poder a gente conseguir. Não vem dela, né? A gente teria que pegar aqui as 10 baús, mano. É loucura, é loucura. Tem que ter sorte? Muita sorte. Esse baúzinho aqui que é o que mais consegue. Mais um ali baú, né? Legal. Vai conseguindo daqui pra lá, beleza? Agora sim, rapaziada, sobre esse evento aqui. Vamos ler, vamos entender. Depois a gente vai lá e ver como é esse evento. Vamos ver lá como é que funciona e a fazer o estudo de caso dele aqui, tá? Vamos lá. Os aguardados 16 melhores da Copa do Mundo já nasceram. Venha torcer pelo seu time favorito e apoiá-los às regras do concurso de palpites são as seguintes, tá? Não são times, né? São seleção, beleza? Na fase de apoio 1, use itens semanais para trocar por itens exclusivos da Copa do Mundo, troféu de futebol, que podem ser usados para trocar pelo time que você apoia. Na fase de distribuição de recompensa, você pode trocar o time de volta pelos itens semanais da temporada. No lado vitorioso, receberá mais itens semanais, enquanto o lado perdedor terá uma certa perda. Então, assim, já teve um Mundial de Clubes, né? Da Copa, então teve uma Copa Mundial de Clubes aí. Então, teve um eventinho parecido com esse, tá, rapaziada? E aí, o que acontece? Eu vou tentar explicar aqui só como exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu já troquei, não vou trocar de novo, né? Pegar 10 itens desses para trocar por 10 troféus. Beleza, peguei 10 troféus. Vou apostar aqui no Paraguai, né? Beleza, vou apostar aqui no Paraguai. Aí, eu apostando aqui no Paraguai. Vou pegar 10 bandeiras do Paraguai. Se classificou agora na próxima fase. Na próxima fase ele vai lá e se classifica. Beleza, se eu quiser trocar, vai ter a opção lá de troca. Posso trocar 10 bandeiras do Paraguai ali, né? Por itens do evento. E aí eu vou ganhar 15 troféus. E aí eu posso trocar esses 15 troféus por 15 itens. Mais ou menos isso. Perdeu o Paraguai, na próxima fase aí vai vir lá a próxima fase aqui de distribuição de recompensa, né? Eu vou pegar as 10 bandeiras e trocar por 5 itens. Basicamente isso.
Um exemplo só, se eu ganhei, eu troquei 10 por 15, se eu perder, eu troquei 10 por 5, entendeu? Um exemplo para vocês entenderem, tá? E aí eu consigo trocar aqui quantas eu quiser. Eu peguei 10 bandeirinhas do Brasil aqui, né? É só pra... cara, não vou dar spoiler, né? Não posso dar spoiler. Mas, gente, basicamente isso vocês entenderam, né? E aí, cara, vamos fazer um estudozinho de caso aqui para ver qual seleção a gente meio que aposta. Eu vou dividir aqui para vocês entenderem, tá? Por que tá dividindo aqui, obscuro? Porque aqui são 8 seleções que vai jogar em um outro lado das eliminatórias e aqui é outro lado das eliminatórias, tá? O lado do Brasil só tem pedreira, mano. Papo reto mesmo, tá? A minha visão só vai ter pedreira. Cara, Portugal e Espanha é um confronto que eu acho loucura vocês apostarem ou escolher qualquer uma dessas duas seleções, porque são duas gigantes do cenário, né, do futebol, mundo do futebol. São duas favoritas, são duas seleções muito boas, principalmente Portugal é uma das favoritas, né? Eu acho que na minha visão é uma das melhores seleções que o Portugal já teve, né, para a Copa. Eu acho que tá muito top. Portugal realmente tem, cara, jogadores muito extraordinários, né? Então, tipo assim, tem um jogo muito difícil contra a Croácia, mas conseguiu passar. Então, eu acho que a gente já descarta essa opção aqui por ter muita probabilidade de dar ruim, entendeu? Então, Portugal e Espanha já descarta, é de você apostar. Bélgica e Estados Unidos, cara, é um confronto equilibrado. Esses times aqui, ó, Marrocos e Canadá também é equilibrado, entendeu? Eu acho que Estados Unidos aqui a gente tem que, e Bélgica a gente tem que meio que tirar, porque eu acho que se um desses dois times passar, vai enfrentar aqui provavelmente uma grande seleção. E aí vai ter uma bronca na frente, né? Então acho que loucura apostar em uma dessas seleções agora, porque pode dar muito ruim. Então a gente meio que elimina também, como também aqui no Canadá. É uma visão minha de jogo, tá, gente? Eu acho que são duas seleções ali que vem fazendo uma boa campanha, mano. O Canadá fez uma bela estreia. Marrocos, cara, eliminou a Holanda, uma grande, uma das favoritas também, né? Não tava tão boa a Holanda, não tava, mas era uma Holanda, né, cara? Era uma seleção muito boa. Não tem Copa do Mundo, mas é uma seleção muito boa, tá? A seleção de Robin lá, na minha visão, era uma seleção bem top também. A seleção da Holanda, né? E o Marrocos conseguiu enfrentar e derrubou a grande Holanda aí, né? Mas vai pegar provavelmente uma grande seleção ali, que também é uma das favoritas, que é a França. E aí, dessa parte da tabela aqui, na minha visão, eu acho que a França tem um confronto não tão difícil agora, né? E não tão difícil nas quartas de finais. Você pode pegar Canadá ou Marrocos. Então, meio que é certeza ela já vem pra semifinal. Então, tipo assim, França... Cara, França, se você quiser apostar, pra mim é uma das primeiras opções. É a França, tá? É uma das primeiras opções porque tem dois jogos teoricamente fáceis ali. E na Copa do Mundo não tem nada fácil ali, que é as quartas finais e as semifinais. Então, nessa primeira fase aqui, na minha visão, é essa, tá, rapaziada? E aí, se ela for pegar ali uma seleção já forte, já vai ser na semifinal. E provavelmente já deve chegar ali, né? Praticamente já numa final, já com outra seleção, entendeu? Então, tipo assim, a França, na minha visão, acho que ela pode ir muito longe nessa Copa do Mundo, só se ela se perder aqui, cara. Mas, gente, vocês sabem que é aposta, né? Eu acho muito loucura você talvez apostar demais, apostar todos os itens, né? É meio loucura, mas tudo bem. Portugal e Espanha eu acho que não compensa. Então, tipo aqui, vou até trocar 10, eu já fiz a troca, tá? Mas eu vou trocar de novo, só para vocês entenderem. Então eu vou aqui de França, pegar 10 bandeirinhas da França, tô com 20, ó. Eu acho que ela vai ali pelo menos até a semifinal, né? Então, tipo, não compensa a gente apostar aqui nessas outras, porque eu acho que é loucura. Canadá, Marrocos, Paraguai, Estados Unidos, Bélgica. É muito risco, tá? A gente tá trabalhando com probabilidade, gente. Então, trabalhando com probabilidade é muito risco, entendeu? Então, já vindo pra parte aqui do Brasil, mano. Parte do Brasil, mano, Brasil na minha visão tem muita pedreira, mano. Ah, como assim pedreira obscura? Noruega. Noruega não é tão forte. Gente, na história ali de que as seleções se enfrentaram, o Brasil ou perdeu ou empatou pra Noruega, entendeu? E aquele Haaland lá, mano, tomara que a zaga do Brasil segura aquele homem, tá? Então o Brasil perdeu de 1-1 em 1998, 1997
e 2006 para a Noruega empatou, né? E perdeu, não, perdeu em 97, né? Empatou em 88 e 2006. E perdeu também em 98 ali, que foi basicamente oficial, né? Que foi ali da fase de grupos da Copa de 98. O resto foi amistoso. Então, tipo, o Brasil não quebrou o tabu ainda de ganhar da Noruega. Vai quebrar agora? Tomara, mano. A gente tá torcendo por isso. Basicamente, né? Então, tipo assim, e aí se o Brasil passar, rapaziada, ele vai enfrentar uma Inglaterra ou um México, mano. Tipo, outra pedreira, tá? Outra pedreira ali na minha visão, que é o México ou a Inglaterra. Então o Brasil tem um confronto ali que na probabilidade nunca venceu. Vai ter um confronto muito grande ali nas quartas e vai ter outro confronto muito grande ali na semifinal, que pode ser a Argentina na minha visão. Então, tipo assim, mano, sempre tudo bem que a Argentina hoje quase perde, né, pra Cabo Verde. Meu Deus do céu. Loucura. Queria muito que Cabo Verde tivesse passado. Já teria tirado um peso gigantesco ali das nossas costas. Que Cabo Verde passa ali, mano, e o Brasil ganha da Noruega ou da Inglaterra ou do México. Fi, era final certeza. Tá? Então, tipo assim, levando pela probabilidade, o Brasil tá com um grupo muito difícil. Entendeu? Já na minha visão, a Argentina, gente, ela passou aqui e agora ela vai enfrentar um Egito. E querendo ou não, tá numa das melhores fases ali da Copa do Mundo, porque não perdeu ainda. Então o Egito vive ali um dos seus melhores momentos em Copa do Mundo, né? Mas assim, querendo ou não, acho que a Argentina passa porque tem mais time, né? E vem aqui para umas quartas de final. Vai pegar uma Suíça ou uma Colômbia que não tá tão forte assim. Eu acho que a Colômbia tá. Eu sinto que a Colômbia é bem melhor que a Suíça, né? Lógico. Então a Argentina não tem mas não é um confronto tão difícil, entendeu? Então, tipo assim, a Argentina tem um confronto agora mais fácil e um mais fácil. Então, tipo, se você for apostar, na minha visão, eu acho que é França, mano, e a Argentina, tá? Ah, mas eu sou brasileiro, obscuro, eu vou apostar no Brasil, porque eu acredito no Hexa. A gente tem um misto, a gente tem uma baita seleção pra ir pro Hexa. Eu também apostei, né? Mas não vou apostar muito, não. Eu não gosto de aposta. Mas na nossa teoria aqui, rapaziada, é basicamente isso, tá? Então eu peguei aqui, ó, pra você emitir, ó, 10 modelinhos do Brasil, não vou pegar mais. E 10 aqui da... Não peguei da Argentina, olha só. Mas, tipo, eu acredito que o Brasil vai passar da Argentina, né? Achei que eu tinha pegado na outra parte do vídeo, é porque bugou aqui e não foi. Então, tipo, eu acredito muito no Brasil, mas eu não vou apostar no jogo aqui. Mas se você quiser, mano, e pela lógica, na minha visão, entendeu? Tipo assim, o Brasil tem dois confrontos mais difíceis do que a Argentina no começo, mano. Né? O Brasil vai pegar uma grande seleção aqui já nas quartas. E na semifinal outra ainda. Eu quero só ir em um, obscuro, porque eu quero ali só me arriscar aqui na semifinal ou na final, né? Então, tipo, vai de França, mano. Acho que é a melhor opção aqui do Artune, né? Pra essa aposta aqui da Copa do Mundo. Na minha visão, querendo ou não, é a melhor. É a melhor opção, mano. Não vou apostar mais que isso, porque eu vou usar meus itens aqui pra fazer uma troca suave, né? Fazer uma trocazinha aqui de leves, ó. Pegar meus itens aqui pra preparar meu Odin, né? Não vou apostar não, rapaziada. Caguei no pau mesmo e foda-se, é isso. Tá? Então, tipo assim, esse é um videozinho aí rápido sobre as apostas da Copa do Mundo. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, né? Deixa um comentário aí no vídeo, tropa, pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal, né? Se você for apostar e acertar depois, marca a gente aí, né? E é isso, tá? Se for fazer recarga, fortalece nós aí com o códigozinho Obscuro 5 para ajudar a tropa aqui, aí a família na gravação de conteúdo, que tá sempre trazendo uns vídeos bacana para vocês dos eventos e de toda a minha trajetória da minha CC aí que tá rumo a 4kk, né? E a gente vai upar aí depois que a gente pegar logo uma estrela da arma e também aqui o equipamento do pet aqui, colocar mais uma estrela. Aí vai ficar da horinha. Se eu arrumasse aqui um artefato 7, né? No mercado, mas até agora não tem ninguém fazendo. Eu queria já pegar aqui um cetro, um amuleto, mas vai ser muito difícil eu pegar esse item, né, rapaziada? Então, as apostas da Copa, eu acho que é isso. Eu espero que dê certo aí e vamos torcer aí para o Brasil ser campeão e ganhar o Hexa, né, rapaziada? O que é que vocês acham aí? Deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar essa Copa do Mundo. Deixa aqui sua seleção nos comentários ou em quem você vai apostar, beleza? Pra gente ver aí quem vai ser o campeão no futuro aí. Deixa aí, ó, minha seleção é essa, pronto.
Deixa nos comentários quem acertar aí, pra gente voltar no futuro e ver quem foi a lenda que acertou. Tamo junto, tropa, e até o próximo vídeo, guys. Valeu e foi!